Boa tarde, professor. A gente, quando estuda direito, a gente ouve alguns mantras, né, alguns dogmas, como a nulidade processual, ela produz efeitos até ela ser decretada, e a nulidade do direito material não produz efeitos. E o senhor falou um pouco sobre a inclusão do negócio jurídico empresarial, que, mesmo sendo nulo, produziria efeitos. Eu queria saber com que base teórica isso se daria, se seria levado em consideração a boa-fé das partes. Não, a ideia é a segurança jurídica mesmo. Depois de algum tempo, por mais grave que tenha sido a nulidade, depois de algum tempo extingue-se o direito daquela pessoa que foi prejudicada. Então, veja, as pessoas sempre falam, e os menores, incapazes, dificilmente você vai ter uma Assembleia Geral só de pessoas, crianças de 12 anos. Não a material do direito comercial, a questão é muito mais, enfim, não é tão problemática assim, né? Mas nós temos aí negócios que, passado algum tempo, ou seja, passado o período de prescrição ou de decadência, no caso decadência, né, o negócio está válido. Né, Você entendi. Seria mais ou menos como os vícios de consentimento do Código Civil, que são anuláveis, anuláveis, né, depois de um prazo então, decadencial. o negócio jurídico anulável, ele se convalida com o decurso de tempo, seja, enfim, por decadência da ação de nulidade, que hoje é o prazo de 4 anos fixado no Código Civil. Né? A ideia é estender isso para os nulos também. Né? Então, o mais importante do negócio jurídico aí é a possibilidade, no jurídico empresarial, a possibilidade de sua convalidação, né? E a impossibilidade de anulação por lesão, né? Que são uma lesão baseada na ignorância, que são, enfim, típicos da relação de direito civil. Você não pode transpor para a relação de direito comercial. Existe a interpretação do negócio jurídico empresarial, que vai, enfim, tem olhar sempre para a função econômica do negócio jurídico empresarial, né? E é permeada, sustentada, enfim, lastreada também nos usos e costumes. É algo típico também da nossa disciplina. Tem me corrija se estou errado, no caso de nulidade, né, está fundado no interesse público, né? E na anulabilidade, o interesse das partes. Às vezes o interesse das partes é convalidar aquilo ali. Não existe interesse público, na verdade, envolvido em certos casos. Seria mais um motivo. Teve até uma decisão do STJ em que essa questão foi analisada numa ata de assembleia. A assinatura de um dos sócios foi falsificada, porque ele não estava presente. Mas depois houve uma convalidação. O sócio fez um documento à parte convalidando aquilo. E o STJ entendeu que era nulo e mandou renovar. Talvez fosse o caso já que o próprio sócio concordou e convalidar, e se o código já estivesse em vigor, poderia aplicar essa regra e perpetuar aquele próprio ato. Né? Esse exemplo é bem a ideia mesmo enfim, se o sócio depois convalidou, do que estamos discutindo, né? Afinal, a forma em si não é o que mais importante na relação empresarial, né? Assim, o conteúdo. Né? Interesse das partes ali, interesse privado em jogo, não tem interesse público. São tudo partes interesses plenamente disponíveis. O direito comercial não fala nada de indisponível, né? Fala de ganhar dinheiro, né? De preferência muito dinheiro. Né? Não há outra coisa. Né? As coisas nobres do direito estão no direito civil, no direito do trabalho, no direito constitucional, no direito penal. O direito comercial não trata de nada nobre, né? Trata de ganhar dinheiro. Né? Tá certo. Outras perguntas? É bem simples. Teve acho que uma primeira versão do projeto que ele tinha umas modificações interessantes ligadas a sociedades anônimas. E parece que nessa versão atual, que está para ser aprovada, foi suprimida essa questão e o que sobrou são dispositivos que basicamente reprisam o que já está no próprio Código Civil. Eu não entendi exatamente por que se perdeu essa oportunidade de suprimir cláusulas que realmente poderiam ajudar a melhorar a redação da própria lei das SAs, que já vai fazer 40 anos agora, já está bastante atrasado.
Eu compartilho com a sua... Está me fugindo a palavra, mas enfim, não compreensão, como é que seria? Enfim, porque estamos perdendo... Oi? Desilusão? Não. Também não. Eu compartilho da sua incompreensão. Por que perder essa oportunidade também, né? Na verdade, os profissionais que trabalham na área de mercado de capitais, de direito societário, né, logo no início fizeram uma grande oposição ao projeto, né, essas mudanças, enfim, a lei das SAs foi mencionada como um grande monumento que não precisa ser mudado, etc., né? E esta oposição repercutiu lá em Brasília e os deputados acharam que eles tinham razão e deixaram de lado qualquer mudança em relação à sociedade anônima. A perplexidade, eu compartilho da sua perplexidade, né? Então, por que perder essa oportunidade? Mas, enfim, eu acho que este é uma decisão lá política lá dos deputados que não vai ter retorno, não há ambiente para agora recuperar aquela ideia original, falar, lembra-se e tal, né? Eu acho que o processo de legislativo é sempre um processo de criação de consenso, né? Então, e claro, as pessoas precisam de tempo para refletir, entender a proposta, ver os diversos lados da questão, né? E começarem a participar desse consenso, né? E é o que a gente está vendo aí ao longo desses 5 anos, né? Os apoios só aumentam, né? Você não tem nenhum setor que apoiou e depois deixou de apoiar, né? E aumentam na medida em que se faz a explicação completa, adequada. E também, você chegar assim, um catatal de 780 artigos e bluft, né? Vamos estudar. Não, é necessário que haja um tempo e que haja explicações e fundamentações. Olha, isso aqui tem tal coisa, tal, né? E esse processo está em andamento e eu acho que a gente está num momento muito rico de concluir uma etapa nesse processo de criação de consenso, que envolve importantes entidades empresariais e a academia não. A academia vai sempre brigar, né? Quem vai estudar a elaboração dos outros códigos vai encontrar umas questões muito interessantes, a história dos códigos, né? O Código Bevilacqua, o governo contratou o Bevilacqua e disse, olha, 6 meses me prepara uma minuta. E eles logo, antes de começar o trabalho, falaram, olha, eu vou fazer uma minuta, um anteprojeto, né? Em 6 meses não dá para fazer um trabalho, mas depois o Congresso vai ser... O governo nomeou uma comissão revisora, Clóvis Bevilacqua, depois recebeu esse trabalho, Clóvis Bevilacqua era um dos membros da comissão revisora, e eles convidaram Olavo Bilac para ser... Rui Barbosa para ser dessa comissão. Rui Barbosa declinou do convite, falou, não aceito. Este texto do professor da escola de Recife tem muitos erros de português, ele não dá para trabalhar a partir dele. A comissão revisora, com os outros 3 membros, fez o trabalho dela e o prof. Clóvis disse, foi reescrito o trabalho, foi reescrito o Código Civil. Isso foi para a Câmara dos Deputados. A primeira coisa que a Câmara dos Deputados fez foi enviar uma cópia, naquele tempo, imagina naquele tempo, a cópia era à mão, não tinha xerox, não tinha nada. Uma cópia do anteprojeto para cada tribunal do país e para cada congregação de faculdade do país, pedindo em 6 meses as opiniões, as sugestões, as críticas. Sabe quantas responderam? Nenhuma. Nenhum tribunal respondeu. Nenhuma congregação, nenhuma faculdade deu uma contribuição de uma vírgula para o Código Civil. A comissão dos deputados votou, parará, mandou para o Senado. Chega lá no Senado, vai para a Comissão de Justiça, que é presidida pelo Rui Barbosa. Ele se atribui a relatoria, isso é possível, muitas vezes isso acontece. Em 3 dias ele apresenta um parecer alentado e um substitutivo, onde ele só critica a redação.
Nem critica conteúdo, só critica redação. Desqualificando, né? Isso aqui não dá, nem o português o fulano sabe falar direito. Né? E olha, e ainda bem que essas críticas não foram todas aproveitadas. O Rui Barbosa aproveitou-se alguma coisa dele lá da redação, mas não, tem alguns artigos, né, é de um português tão castiço que mesmo hoje você olha assim e fala, não, ainda bem que isso não virou regra, porque não dá para entender. Então tem lá umas formulações ali linguísticas sofisticadíssimas. Né? Então, e aí, então, no Senado, algumas críticas de redação do Rui Barbosa, você chegou ao Código Civil de 17. Né? E leia o Clóvis Bevilacqua dizendo, olha, esse é um trabalho de todos. Esse é um trabalho da cultura jurídica brasileira. Esse código devemos a todos, inclusive ao Rui Barbosa. Porque se você compara o anteprojeto dele lá e o texto final, tem muito pouca coisa. Mas isso acabou ficando o Código Bevilacqua. Né? E o Clóvis sempre dizendo, não é justo chamar de Código Bevilacqua. Né? Então, a academia, ela não vai dar a contribuição nenhuma. Isso aconteceu também no Código Comercial de Inglês de Souza, né? No início da República. Também copiaram, mandaram, 6 meses, não apareceu ninguém. Adiaram mais 6 meses, não deram nem. Ela só vai ficar jogando pedra mesmo. Né? Então, o consenso não é nos meios acadêmicos. Isso é causa perdida. O consenso são nas entidades empresariais, são lá em Brasília, com quem tem mandato popular. Né? Mas eu acabei falando. Era isso que você tinha perguntado? Era isso? Era o contexto da lei das SAs. Né? Então, a lei das SAs, acho que não tem mais possibilidade de, nesse processo legislativo, a gente incorporar qualquer avanço. Não dá. Enfim, no processo de criação de consenso, isso já está descartado. Tá? Mais alguém? Então, vou tirar uma dúvida que eu tenho a respeito do artigo 8º. Gerou muita polêmica, né? Eu vou ler o artigo 8º, porque muitos não devem estar com o código aí, né? Nenhum princípio expresso ou implícito pode ser invocado para afastar a aplicação de qualquer disposição desse código ou da lei. Eu imagino que esse dispositivo aqui tenha sido causado em virtude dessas questões de aplicação do CDC em relações societárias, aplicação do direito do trabalho em questões societárias. A minha dúvida é o seguinte, aquela questão se o código comercial ele vai ser um novo microsistema que vai gravitar em torno da Constituição ali, ou vai haver um diálogo com o Código Civil em alguma medida. Ou seja, o Código Civil vai ser uma norma geral e o Código Comercial uma norma especial, ou ambos são normas gerais e os princípios e os dispositivos em geral do Código Civil não vão se aplicar às relações comerciais em nenhuma medida? Então, o Código Civil continua fonte supletiva do direito comercial. Então, quando não encontrarmos regra no Código Comercial, no direito das obrigações, basicamente, o Código Civil é fonte supletiva. Agora, é expresso que o Código de Defesa do Consumidor nunca será fonte supletiva da relação de direito comercial. Tá? Em relação a esse dispositivo, houve um grande mal-entendido aí em relação a ele. Porque, veja, não existe hierarquia entre princípio e regra. O princípio não é uma norma superior à regra. Então, se eu tiver uma regra contrariando o princípio, esta regra seria inválida. Não existe isso. Claro, se o princípio é uma norma constitucional e a regra é uma lei ordinária, sim, aí essa regra é inconstitucional, mas não porque é princípio e regra, mas sim porque é uma Constituição e uma lei ordinária. Agora, se nós temos uma regra constitucional e um princípio de lei ordinária, vai funcionar a regra e não o princípio. Novamente, não porque é princípio e regra, mas porque é Constituição e lei ordinária. Se temos um princípio e uma regra do mesmo nível hierárquico, né, não é correto aplicar o princípio e deixar de aplicar a regra. Exemplo, Lei 11.101, a Lei de Recuperação da Empresa. No artigo 47 está lá o princípio da recuperação da empresa. Preservação de postos de trabalho. E no artigo 49, nós encontramos a exclusão de alguns créditos, o que o mercado acabou chamando de trava bancária. Né? Então, créditos com garantia fiduciária, etc. E existem decisões que
felizmente foram corrigidas no STJ, que, em função do princípio do artigo 47, deixaram de aplicar a regra do 49. Aqui o objetivo da recuperação judicial é recuperar a empresa. Para recuperar essa empresa, é necessário que os créditos bancários estejam compreendidos. Então, não vou aplicar o 49 para aplicar o princípio. Isso é uma farra, né? Uma farra principiológica, né? Então, esse dispositivo do artigo 8º, ele procura evitar esta farra principiológica. Então, se eu tenho um princípio, uma regra do mesmo nível ordinário, do mesmo nível hierárquico, a regra prevalece sobre o princípio. Se eu for ler qualquer teoria dos princípios, eu vou encontrar este conceito. Mas a grande novidade é que esse dispositivo ele foi renumerado no substitutivo. No substitutivo ele é o parágrafo único do artigo 3º e um dos últimos consensos criados em torno do substitutivo foi que esta regra deixaria de constar do Código. Tá? Então, não haverá mais esse enunciado. Basicamente, em função do seguinte aspecto, não porque ele esteja errado em si, porque não está, mas é porque ele é uma questão doutrinária, é uma questão de hermenêutica, é uma questão de interpretação. E se chegou à conclusão que a lei não deve dizer como ela deve ser interpretada, que a interpretação deve ser um trabalho mesmo da doutrina, né? Então, foi escoimado, o texto foi escoimado desta regra de hermenêutica. Tá certo. Já que não há mais perguntas, eu encerro o evento, agradecendo mais uma vez a presença do professor Fabílio Coelho, agradecendo também a presença do nosso membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados, William Saad. E agradeço a vocês também pela presença e pela participação aqui no evento. Obrigado. Entendeu aí os objetivos? Muito legal, foi ótimo. Parabéns. Obrigadão. Chega a 6 dias já. Meu Deus. Uma judiação aqui. Eu poderia enrolar, mas